Olá pessoal, aqui é o Stefan e o meu papel é de ajudar pessoas como você que querem estudar fora a realizar os seus sonhos. Diferentes pessoas têm motivos diferentes pelos quais elas querem sair do Brasil. Seja qual for o motivo, ir estudar fora é um excelente primeiro passo para você poder recomeçar a vida em outro lugar. Afinal, muitas vezes é um excelente primeiro passo para você dar entrada numa cidadania fora ou então conseguir um emprego fora do Brasil. E no vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o processo de admissão para você estudar na França, respondendo algumas dúvidas gritantes que eu tenho certeza que você deve ter. Vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Finalmente, então, você decidiu que quer deixar o nosso querido Brasil para investir na sua educação fora. Não se preocupe, você não está só. Seja porque você quer investir na sua carreira ou procura um estilo de vida diferente, todos nós temos um motivo pelo qual a gente quer estudar fora do Brasil. E se você estiver apaixonado ou apaixonada pela França, eu consigo estudar um bacharel ou, como é conhecido na França, uma licence no velho país europeu? Eu preciso fazer um liceu francês no Brasil ou consigo entrar apenas com certificado de conclusão de ensino médio? Preciso saber falar francês? O objetivo deste vídeo é de responder todas essas perguntas e muito mais. Eu vou mostrar para você exatamente como funciona a plataforma Études en France, que seria o seu primeiro passo para dar entrada numa eventual candidatura para universidades públicas no país. Mas, tomando um passo para trás, todo o processo é ministrado por uma organização que se chama Campus France, que faz parte do governo francês. Portanto, a Campus France é o órgão responsável por acesso a ensino superior de estrangeiros que querem estudar na França. Já o Études en France é uma plataforma online que é gerida pelo Campus France, que é também onde você vai escolher as universidades que você gostaria de se candidatar, fazer a sua candidatura subsequentemente e encaminhá-la para a Campus France. Isso de modo geral. Partiu? Primeiro ponto. Eu consigo estudar na França? Você conseguir se candidatar para um bacharel no velho continente europeu, ou uma licence, como é conhecido na França, é possível, sim, apenas com o seu certificado de conclusão de ensino médio. Ou seja, não é necessário você passar por toda aquela dor de cabeça de repente fazer um bac francês em algum liceu francês no Brasil ou fora. Seria muito complicado, não? Bom, muito legal. Então, com o seu certificado de conclusão brasileiro, você já cumpre alguns requisitos de conseguir estudar na França. Portanto, existem alguns outros requisitos que você vai ter que se atentar para você ter um dossiê ou uma candidatura completa para você se candidatar para universidades públicas francesas. São coisas simples, já adiantando, mas um pouco burocráticas. Então, já respondendo a sua dúvida de forma mais superficial, é possível sim você estudar na França apenas com o certificado de conclusão de ensino médio. Só que, como eu já disse, existem alguns pré-requisitos que os candidatos ou candidatas precisam se atentar durante toda essa jornada de aplicação na Études en France. Estamos falando mais especificamente das traduções e legalizações dos seus documentos acadêmicos e do seu certificado de conclusão de ensino médio. Eu vou deixar um card aqui, ou aqui, com um vídeo que eu falo especificamente de como funciona essa certificação de tais documentos, pois nesse vídeo eu queria focar exclusivamente em como funciona todo o processo de aplicação
para universidades públicas francesas. Vou deixar também o link aqui na descrição para você ter acesso fácil a qualquer momento. Então, neste vídeo, a gente vai focar exclusivamente no Campus France e na sua plataforma, que é onde tudo vai acontecer, Études en France. Mas realmente, não esquece de dar uma conferida no videozinho, só para você saber exatamente como funciona todo esse processo de certificação. Então, sobre os requisitos principais que você vai precisar para ter um dossiê, uma candidatura completa para o Études en France. Você vai precisar, primeiramente, do seu histórico do ensino fundamental e do ensino médio, certificado e traduzido para o francês, de um CV, e a gente ajuda os candidatos a elaborarem tal CV também, 2 cartas de recomendações de professores do seu ensino médio, que podem ser pedidas durante o processo, uma carta motivacional para cada um dos 3 cursos, também conhecido como VE, na plataforma do Études en France. E VE, na realidade, nada mais significa que desejo em francês. E eu vou explicar exatamente por que você só consegue se candidatar para 3 cursos na França em breve. Além disso, você também vai precisar de resultados da prova de proficiência. Eu vou falar mais sobre quais provas você pode fazer, como funcionam os certificados de proficiência e quais notas você vai precisar para estudar na França no próximo capítulo deste vídeo. Além disso, você também vai precisar do resultado de entrevista com o próprio Campus France, que acontece, aliás, depois de uma primeira triagem do seu dossiê, depois de você enviar o seu dossiê inicial para Campus France. E, finalmente, você também vai precisar de um documento surpresa. Documento surpresa, Stefan? Como assim? Por que esse documento é uma surpresa? Calma, na realidade eu só chamei esse documento de surpresa para colocar um ênfase bem específico nesta última documentação que você também vai precisar para se candidatar para universidades francesas. Pois realmente esse documento sim é necessário e não tem como você se candidatar para universidades na França sem esse documento. E esse documento surpresa nada mais é que um documento que comprove que você fez algum vestibular no Brasil e passou nesse vestibular. Isso mesmo, você ouviu direito. Para você conseguir se candidatar para universidades públicas na França, você precisa ter feito e passado um vestibular para qualquer universidade no Brasil. Pode até parecer estranho você fazer determinado vestibular no Brasil, mas no final nem estudar naquela universidade que você eventualmente entrou. Mas para as universidades francesas te aceitarem no curso delas, elas querem ver que você está apto ou apta para iniciar um curso no Brasil. E como que você começaria um curso no Brasil sem ter passado no vestibular? Então esse documento é imprescindível. Então será necessário também anexar os resultados do vestibular que você fez na plataforma do Études en France quando você estiver se candidatando para universidades francesas. E se você ainda não tiver os resultados do vestibular até o momento de inscrição pela plataforma de Études en France, e o prazo tende a ser ali no mês de dezembro cada ano, não tem problema. Você pode enviar, por exemplo, um e-mail que comprove que você simplesmente fez aquele vestibular. Aí depois o Campus France vai entrar em contato com você mais na frente do processo, pedindo o resultado daquele vestibular que você fez. Mas se você estiver confuso ou confusa e precisar de ajuda em como se candidatar pela plataforma Études en France do Campus France para as 3 universidades francesas que você escolheu, entre em contato com a gente, que a gente ajuda você com absolutamente tudo. Inclusive, ajudamos você a entender todo o processo longo de aplicação pela plataforma Études en France. Vamos ao próximo passo, então? Preciso saber falar francês para estudar na França? Além disso, você também vai precisar de um certificado de proficiência, geralmente no nível B2, de acordo com a escala de CEFR da língua francesa.
E para fins dos processos admissionais para as universidades que você tanto quer estudar na França, você consegue fazer isso através de 2 ou 3 provas principais. São elas o TCF, também conhecido como Test de Connaissance du Français, ou o DELF ou DALF. Lembrando que a nota que você vai precisar é do nível B2. E essas provas geralmente têm validade indefinida, só que é interessante você ter feito a prova pelo menos 2 anos antes de você enviar a sua candidatura pelo Études en France. O TCF é uma prova de conhecimentos em diversas frentes da língua francesa. O certificado de proficiência lembra muito um checklist, onde você vai receber os níveis de C, E, F, R para cada uma das 3 categorias da prova. Então, tecnicamente, se você precisar ter o nível B2 para conseguir estudar numa universidade francesa, você precisa atingir pelo menos o nível B2 em cada uma dessas 3 categorias. Nesse exemplo que eu estou te mostrando, se você tiver o nível B1 em 2 das 3 categorias, tais como compréhension orale e maîtrise des structures de la langue, mas tiver um nível C1, ou seja, mais alto, em comprehension écrite, repare no exemplo que a sua nota global sobe para o nível B2. B1, B1, C1, consequentemente B2. Já a prova do DELF, como vocês podem ver também nesse exemplo que eu estou mostrando na tela, ela categoriza os seus conhecimentos em 4 provas principais, sendo elas a comprehension orale, compreensão escrita, produção escrita, a redação e a produção oral. Cada uma tendo uma nota de até no máximo 25 pontos e a sua nota final, tanto do DELF quanto do DALF, sendo a somatória dessas 4 provas. E é importante mencionar que a maioria das universidades públicas francesas vão pedir um nível de C, seja C1 ou C2, em alguma dessas 3 provas de proficiência, ou então, mais comum, o nível B2. Então, é imprescindível, sim, estudar francês para, enfim, estudar na França. Próximo ponto que eu queria falar. Como que funciona a aplicação para estudar na França, Études en France? O sistema educacional francês é bastante protegido ou protecionista, ou seja, eles dão super preferência para estudantes franceses conseguirem estudar em suas universidades, que eu acho que, aliás, não é um segredo. Afinal, eles são franceses e pagam imposto na França, então eles, consequentemente, teriam esse direito. Então vocês vão reparar logo de cara que, diferente de você se candidatar, por exemplo, para os Estados Unidos ou Canadá, que você fica restrito ou restrita para você se candidatar para até 3 universidades francesas pelo DAP Blanc, que é a aplicação comum de estrangeiros que querem estudar na França, sem ser área de artes. Aí seria já outro DAP. E esses 3 cursos que você vai escolher para se candidatar são chamados de vœux, ou, como eu já disse, desejo na língua francesa. Então, você está pensando de estudar na França? Pode esquecer aquela lista de 15 a 20 universidades. Você só conseguirá aplicar para até no máximo 3 vœux para poder conseguir estudar no país europeu. Portanto, estamos falando de 3 faculdades. E a plataforma Études en France é relativamente fácil de se usar. Você primeiro precisa criar, e eu acho que não é segredo, uma conta na Études en France. Eu vou deixar o link aqui na descrição de como você conseguiria acessar esse site para criar conta, para facilitar a sua vida. Não é uma plataforma difícil de se usar, como eu disse, só que ela tem 3 etapas principais que você deverá seguir durante a sua jornada de candidatura. E esses passos são: primeiro, você escolhe os seus 3 cursos, ou seja, você preenche o seu dossiê ou a sua aplicação. Segundo passo, você se candidata para os 3 cursos e a Campus France verifica a sua candidatura para certificar
que ela está, de fato, completa. E, finalmente, as universidades recebem as suas candidaturas diretamente pelo Campus France para você ser considerado ou considerada em determinado curso. Bem simples, como você viu na tela que eu mostrei, o processo todo é quebrado em 3 etapas distintas. E você vai passando de uma etapa para a próxima conforme o processo for se desenrolando. Mas tem algumas particularidades que eu gostaria de salientar neste vídeo. Você vai ter, obviamente, que inserir os seus dados pessoais. Isso inclui seus dados básicos, inserir uma foto, talvez mais séria que essa minha, informar os seus dados de identidade, RG ou passaporte, um CV e todas as demais informações solicitadas pela plataforma do Études en France. Não é um bicho de 7 cabeças, ou seja, não é rocket science. Então é isso. Neste vídeo eu mostrei para você exatamente o que você precisa fazer para você conseguir se candidatar para universidades públicas na França. Eu falei que sim, é possível você se candidatar para universidades públicas francesas apenas com o certificado de conclusão de ensino médio brasileiro, mas que você também terá que cumprir alguns outros requisitos durante o processo, tais como fazer uma prova de proficiência na língua francesa e conseguir fazer e passar no vestibular em qualquer universidade no Brasil. Mas, se você ainda mesmo assim tiver dúvidas gritantes ou perguntas de como conseguir se candidatar para universidades públicas francesas, ou precisar de ajuda com todo o processo e planejamento do seu dossiê, entre em contato conosco, que nós vamos ajudar você com tudo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, clique aqui para você se inscrever, ative esse sininho aqui para você receber todo o meu conteúdo. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique nessa caixinha que eu vou deixar aqui para você se inscrever no nosso canal. Essa é a melhor forma de você nos apoiar. Muito obrigado pelo apoio.